Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, de onde nasce a autoridade que guia as suas escolhas? Será que ela nasce da aprovação dos outros, das estruturas humanas? Ou será que ela nasce de uma escuta sincera e verdadeira da vontade de Deus? Permaneçam até o final desta reflexão, porque o Senhor deseja revelar o seu coração para você. Não para lhe confundir, mas para iluminar e desmascarar o que ainda nos impede de amar e nos conduzir à verdade que nos liberta. Refletiremos hoje sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos do 23 ao 27. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Dirigiu-se Jesus ao templo, e enquanto ensinava, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se e perguntaram-lhe: com que direito fazes isso? Quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes Jesus: eu vos proporei também uma questão. Se responderdes, eu vos direi com que direito o faço. De onde procedia o batismo de João? Do céu ou dos homens? Ora, eles raciocinavam entre si. Se respondermos do céu, ele nos dirá: por que não crestes nele? E se dissermos dos homens, é de temer-se a multidão, porque todo mundo considera João como um profeta. Responderam a Jesus: não sabemos. Pois eu tampouco vos digo, retorquiu Jesus, com que direito faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando o silêncio de Jesus revela o seu coração. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus no templo e ensinando. Os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram com que autoridade ele realizava as obras que eles próprios estavam vendo. Meus irmãos, esta pergunta não é uma pergunta inocente, ela é capciosa. Eles não estão buscando a verdade, muito longe disso, mas eles querem o controle. Eles querem enquadrar e controlar Jesus em suas categorias religiosas. E então vimos que Jesus lhes responde com uma outra pergunta referente ao batismo que João Batista realizava. Diante disso, eles calculam uma resposta, porque eles têm medo da reação do povo e, ao mesmo tempo, eles querem proteger as suas imagens. E então eles dizem que não sabemos. E Jesus vai concluir: também eu não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Vejam, meus irmãos, o silêncio de Jesus não se trata de uma fuga, mas de um julgamento espiritual. Quem não é fiel à verdade que já conhece, não está pronto para receber a luz da verdade. Mas o que o Senhor quer nos revelar com esta palavra de hoje? Vejam, este evangelho desmascara a fé de aparência. Os líderes religiosos falam de autoridade, mas vivem efetivamente por conveniência. Eles falam de Deus, mas não se deixam converter por eles. E então Jesus revela que a verdadeira autoridade não nasce do cargo ou de qualquer função que nós exercemos, mas da obediência à verdade. Quem não assume uma posição, meus irmãos, diante de Deus, já fez a sua escolha. E Santo Agostinho vai iluminar este ponto ao dizer que a verdade não precisa de defensores astutos, mas de corações dispostos a obedecer. Vejam, meus irmãos, eles sabiam quem era João Batista. Eles sabiam o que era justo, mas preferiram o não reconhecimento ao arrependimento.
E onde está o ponto de convergência dessa palavra com a minha vida e com a sua vida neste dia? Irmãos, quantas vezes nós perguntamos sobre Deus, falamos sobre Ele, mas não queremos mudar? Quantas vezes nós exigimos explicações para aquelas dúvidas que inquietam os nossos corações, mas não damos o passo para a conversão? Jesus então te pergunta hoje, meu irmão, minha irmã, se você quer saber ou se na verdade você quer se proteger. Meus amados irmãos, quem vive nesta ambiguidade espiritual perde a capacidade de reconhecer a ação de Deus. Porque a autoridade de Cristo se manifesta claramente na coerência, na verdade e na conversão sincera. Se não respondemos à voz do Senhor que já ouvimos, nosso coração se fecha para o que Ele ainda quer nos dizer. Meus queridos irmãos, o silêncio de Jesus muitas vezes fala mais forte do que qualquer palavra. Ele se cala para que nossa consciência também fale. E hoje, o Senhor não está nos perguntando o que sabemos, o que conhecemos, mas o que estamos dispostos a viver. Portanto, não endureçamos os nossos corações, pois quem se abre à verdade encontra a autoridade do amor que nos salva e que nos liberta. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.